Oportunidade porque tive calado este tempo todo, né? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto. Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade, só eu conheço mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil, experimentar, perceber a realidade do campeonato brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinámos um ano de contrato, não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. Isto na minha cabeça foi sempre muito claro, e fui sempre honesto com quem tinha que ser dentro do clube. Eu fui sempre colocando a minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que andam para aí dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. Ok? Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo, bem-vindos ao canal Gomes Fla, o seu canal do Mengão. Galera, vocês viram aí a entrevista do Vitor Pereira na sua chegada e continua dando muitas polêmicas. Essa é a verdade. Mas antes de falar sobre esse assunto, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações, sininho, deixe seu like para fortalecer, porque a gente está sempre aqui falando de tudo em relação ao universo rubro-negro para vocês, beleza, galera? Dito isso, vamos falar um pouquinho. Vocês viram aí a coletiva dele
E agora a gente vai dar a nossa opinião, a opinião do canal Gomes Fla sobre tudo que o Vitor Pereira disse em relação a essa polêmica aí, saída do Corinthians. E a gente vai deixar claro a nossa opinião em relação a isso. Pois é, galera, primeiramente, para mim é o seguinte, em relação ao Flamengo, o Flamengo não tem absolutamente nada a ver em relação à situação anterior do Vitor Pereira. Isso precisa ficar bem claro, isso precisa ficar mais claro do que água. O Flamengo viu um profissional que ficaria livre no mercado no dia 31 de dezembro de 2022 e viu nesse profissional um bom profissional e quis contratá-lo, e foi assim que foi feito. Dia 31 de dezembro, o contrato dele se encerrava com o Corinthians, o Flamengo viu que ele ia ficar livre no mercado, foi lá, fez uma proposta e ele aceitou, e como ele mesmo disse na coletiva, era uma proposta que ele seria maluco se ele não aceitasse, né? Uma proposta do Flamengo, o clube que tem o maior elenco da América, o clube que acabou de ganhar uma Libertadores de forma invicta, o clube que vai disputar o próximo Mundial de Clubes, quer dizer, e ele, como ele mesmo disse na coletiva, ele é um cara competitivo, então ele seria maluco se ele não aceitasse a proposta do Flamengo. Agora, o caráter sobre o Vitor Pereira, inclusive na própria coletiva, ele diz que nunca e jamais duvidaram do caráter dele em todos esses anos aí no futebol. Mas, Vitor Pereira, eu honestamente, vendo a sua coletiva, eu fiquei em dúvida em relação a você como pessoa. Como treinador de futebol, a gente sabe do seu trabalho, e eu, inclusive, em vários momentos na minha página, eu disse que o Vitor Pereira, se fosse contratado um dia pelo Flamengo, eu ficaria muito feliz porque ele transformou o Corinthians, ele fez do Corinthians um time, vamos dizer assim, fraco competitivamente falando, e colocou o time numa final de Copa do Brasil disputando de igual para igual com o Flamengo. Ele realmente é um ótimo treinador e eu disse aqui várias vezes que o Flamengo poderia contratá-lo qualquer dia. Agora, o caráter dele como pessoa ficou a duvidar em relação a isso. Ele poderia ter sido claro com os dirigentes do Corinthians. Ele poderia ter sido claro quando ele recebeu a proposta do Flamengo e falar, ó, tô indo pro Flamengo porque a proposta é muito boa, o Flamengo me seduziu, eu quero ganhar títulos lá e tal. Mas não. Ele, pra mim, nesse trecho que vocês viram aí, ele deu voltas, deu voltas, deu voltas e não explicou realmente o verdadeiro motivo pelo qual ele saiu do Corinthians. Que todo mundo sabe disso. Ele saiu do Corinthians, gente, porque ele via no Flamengo um potencial muito maior de conquistar títulos e, como ele mesmo disse, que é competitivo, do que no Corinthians. Para mim é simples, mas ele deixou a desejar nessa explicação. Então, em relação ao Flamengo, tá tudo certo. Agora, em relação ao Corinthians, ele saiu de lá como um cara que pode ter sido considerado até um mau caráter. Essa é bem a verdade. Agora, se ele ganhar títulos no Flamengo, esquece. Tudo isso vai vir à tona, ou melhor, tudo isso vai ser colocado de lado. Vai vir à tona, mas vai ser colocado de lado. Porque se ele levantar taças com o Flamengo, vocês acham que qualquer um dos torcedores rubro-negros vão se preocupar com isso aí? E vida que segue. Para mim, essa é a opinião em relação ao Vitor Pereira. Um ótimo treinador, mas como pessoa, deixou a desejar uma explicação melhor aos dirigentes do Corinthians. É isso, galera. Tô saindo fora. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações no sininho, deixe seu like para fortalecer cada vez mais e a gente possa aqui estar sempre falando do universo rubro-negro. Porque além do YouTube, estamos no Twitter, no TikTok, no Instagram, com o mesmo nome, Gomes Fla. Dito isso, tô saindo fora, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!